Agora nós vamos para a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, uma lei super importante para o edital de vocês. Lembrando, a Lei Maria da Penha ela foi produto de uma condenação do Estado brasileiro na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O caso foi da minha conterrânea cearense Maria da Penha Fernandes, que ela sofreu 2 tentativas de homicídio por parte de seu esposo e ele não chegou a ser responsabilizado devidamente pela lei brasileira. O caso foi levado para a Comissão Interamericana e foi feita uma recomendação que o Brasil tivesse uma norma protetiva para as mulheres em situação de violência. Então, o artigo 1º da lei, ele fala exatamente sobre esse objetivo central. Esta lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, aqui já é um primeiro objetivo. Nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de violência contra a mulher, da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, que é a Convenção de Belém do Pará, e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil. Dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher e estabelece as medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Então, primeira premissa, não se trata de uma norma penal incriminadora. Apesar de ter um crime na Lei Maria da Penha, que a gente ainda vai estudar, ela é uma norma que trata sobre prevenção, assistência e proteção à mulher em situação de violência. Artigo 2º. Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhes asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. O artigo 3º, ele fala, serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo de todos os direitos, vida, segurança, saúde, alimentação, educação e aí vai. Parágrafo 1º diz, o poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres. O parágrafo 2º, ele fala, cabe à família, à sociedade, ao poder público. Responsabilidade, portanto, solidária. Isso já caiu na prova da ANUCEP. Cabe apenas ao poder público. Não, família, sociedade, poder público, criar as condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados no caput. E o artigo 4º diz, na interpretação desta lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina e especialmente as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Então, é o que a gente chama de interpretação teleológica, porque são os fins a que a lei se destina, sua finalidade, que é a proteção da mulher. O artigo 5º é um dos artigos mais importantes, a quem se aplica a Lei Maria da Penha. Para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher, qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Aí diz onde? No âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive às vezes esporadicamente agregadas. Então, aqui no âmbito da unidade doméstica, pode ser uma empregada doméstica, não precisa ter parentesco familiar. No inciso 2 já diz, no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Então, aqui é o parentesco, que pode ser por laços naturais, que pode ser por afinidade, uma cunhada, uma sogra, ou por vontade expressa, pode ser aquela tia por consideração, isso aí já caiu na prova da OAB. Aí aqui não precisam morar juntos, aqui é no âmbito da unidade doméstica, é o primeiro, no segundo é no âmbito da família. E no terceiro, em qualquer relação íntima de afeto,
na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Pessoal, aí aqui basta uma relação íntima de afeto. Não precisa ser marido e mulher. Pode ser até ex-namorados, não precisam ter vivido juntos, né, coabitado juntos. Essa norma, inclusive, agora é da súmula 600 do STJ. Independe de coabitação. Veja o que encontrei. Independe de coabitação. Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. Ou seja, pode ser um casal homoafetivo de mulheres, pode ser uma mulher trans, o STJ já decidiu, independentemente da cirurgia de mudança de sexo, porque o conceito de gênero é um conceito social, certo? Pode ser uma travesti sendo beneficiada com a Lei Maria da Penha. Artigo 6º. A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação de direitos humanos. Esse artigo é importantíssimo. Inclusive, se tiver alguma prova discursiva, uma redação, se cair redação sobre a Lei Maria da Penha, você tem que colocar esse artigo. A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação de direitos humanos. Quais são os tipos de violência? Olha aqui, vou colocar aqui até o alerta no CEP. A NUCEP adora cobrar os tipos de violência da Lei Maria da Penha. Muita gente pensa que só existe a aplicação da Lei Maria da Penha se tiver violência física. Mas a violência física só é uma das. Olha o que diz o inciso 1º. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Artigo 7º, inciso 1º. A violência física entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. 2. A violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, intimidade, ou vigilância constante, perseguição, quanto mais, inclusive agora nós temos o crime de perseguição, que está no artigo 147A, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Lembrando que, desde o ano passado, Lei 14.188 de 2022, a violência psicológica contra a mulher passou a ser um crime previsto no Código Penal, crime do artigo 147b do Código Penal. Então, além de uma violência prevista na Lei Maria da Penha, é crime previsto no Código Penal. Violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a induz a comercializar ou a utilizar de qualquer modo sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno, manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Inclusive, algumas questões de concurso cobram a seguinte questão: se a mulher casada, ela pode ou não sofrer estupro, né? Porque ela deveria ter o dever conjugal, né, de fazer relações sexuais com seu marido. Errado, ela sofre estupro sim. Então, mesmo a mulher casada, ela pode sofrer essa violência sexual. Violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. E a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.
Então, na patrimonial aqui é o homem reter, por exemplo, os objetos de trabalho, os documentos, reter o seu cartão para ela sacar dinheiro, violência moral, calúnia, injúria e difamação. Quaisquer uma dessas 5 violências estão albergadas na Lei Maria da Penha. O artigo 9º, ele trata da assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar. O que é que diz o artigo 9º? A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes, né, da Lei Orgânica de Assistência, do SUS, do Sistema Único de Segurança. Parágrafo 1º. O juiz determinará, por prazo certo, a inclusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais dos governos. O juiz assegurará a mulher em situação de violência doméstica e familiar para preservar sua integridade física e psicológica. O acesso prioritário à remoção quando ela for servidora pública. Então, se ela sofrer violência e precisar se mudar, ela tem acesso prioritário à remoção. Manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do local de trabalho por até 6 meses. O STJ já decidiu isso aqui. Os primeiros 15 dias de afastamento ficam por conta do empregador, como se fosse um atestado médico. E o restante fica por conta do INSS, vai ser o equivalente a um auxílio-doença, se a mulher precisar se afastar do emprego. O prazo máximo é de 6 meses. Então, se na prova tiver que é por prazo indeterminado, tá errado. Terceiro, tudo que tiver amarelo são mudanças que ocorreram de 3 anos para cá. Encaminhamento à assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para eventual ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou dissolução de união estável. Então, pessoal, presta atenção porque a mulher, se não tiver advogado, ela já vai ser encaminhada para a Defensoria Pública para facilitar o atendimento daquela mulher. Parágrafo 3º. A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar compreenderá o acesso aos benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico, inclusive os serviços de contracepção de emergência, né, pílula do dia seguinte, profilaxia das doenças do DST, AIDS, né, e outros que forem necessários à proteção da mulher. Parágrafo 4º. Aquele que por ação ou omissão causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral ou patrimonial à mulher, fica obrigado a ressarcir todos os danos causados, inclusive ressarcir ao Sistema Único de Saúde. Pessoal, isso aqui foi uma mudança de 2019, que o homem que agride a mulher, ele fica responsável pelas despesas médicas, pelas despesas dos dispositivos de segurança, tornozeleira eletrônica, botão de pânico. Gente, isso aqui é uma lenda urbana. Esses homens, eles mal querem pagar os alimentos, né, a pensão alimentícia das crianças, que diga ressarcir o SUS e o sistema de segurança por essas medidas. Mas foi mudança recente. Parágrafo 7º, outra mudança recente. A mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade para matricular seus dependentes em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio, ou transferi-los para essa instituição mediante a apresentação de documentos, né? E eles vão ficar na mesma escola e podem ser transferidos a qualquer época do ano, justamente para proteger aí a mulher e garantir o direito das crianças. Artigo 10. O artigo 10 foram alterações da Lei 13.505 de 2017. Na hipótese da iminência da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará de imediato as providências legais cabíveis. Isso aqui já caiu em prova da ANUCEP. Autoridade policial, delegado de polícia, tem que tomar as medidas imediatamente. Artigo 10A. É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores preferencialmente do sexo feminino. Então, não é exclusivamente, isso aqui cai muito em prova, é preferencialmente, previamente capacitados. A inquirição de mulher em situação de violência doméstica e familiar
ou de testemunha de violência doméstica, quando se tratar de crime contra a mulher, obedecerá às seguintes diretrizes. Então, aqui é para evitar a revitimização da mulher agredida. Salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional da depoente, considerada sua condição peculiar de pessoa em situação de violência. Garantia de que, em nenhuma hipótese, a mulher em situação de violência terá contato direto com os investigados ou suspeitos. Não revitimização da depoente, evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato nos âmbitos criminal, civil e administrativo. Parágrafo 2º. Na inquirição de mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha, adotar-se-á preferencialmente o seguinte procedimento. A inquirição será feita em recinto especialmente projetado para esse fim, o qual conterá os equipamentos próprios, Quando for o caso, será intermediado por profissional especializado, então recomenda-se que esses locais tenham um psicólogo, assistente social. E terceiro, o depoimento será registrado em meio eletrônico ou magnético, devendo a degravação e a mídia integrar o inquérito. O artigo 12, ele fala, em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, quais são os procedimentos que o delegado vai adotar. Ouvir a ofendida e lavrar o BO, colher todas as provas, remeter no prazo de 48 horas o pedido para as medidas protetivas de urgência, determinar que se proceda o exame de corpo de delito, ouvir o agressor e as testemunhas, ordenar a identificação do agressor e juntar seus antecedentes, verificar se ele tem porte de arma. Lembrando, apenas o juiz pode suspender ou retirar esse porte. O delegado só vai verificar se ele tem ou não. E remeter no prazo legal os autos para o judiciário ou para o MP. O pedido da ofendida será tomado a termo pela autoridade policial e deverá conter a qualificação da ofendida e do agressor, o nome e idade dos dependentes, descrição sucinta dos fatos, informação sobre a condição da ofendida ser pessoa com deficiência, que também foi inclusão em 2019. Novidades da Lei 13.827 de 2019 é o artigo 12C, que é muito importante para as provas das carreiras policiais. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida e à integridade física da mulher, em situação de violência ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar. Então, isso aqui é uma medida protetiva de urgência, o afastamento. Qual é a regra? Que ela é aplicada pelo juiz. Agora, olha as exceções, isso aqui que vai cair na sua prova. Pelo delegado de polícia, quando o município não for sede da comarca. Então, presta atenção. Se não tiver juiz na comarca, o delegado pode determinar o afastamento do agressor do lar. A única medida que pode ser tomada por delegado ou por agente de polícia. Pelo policial, quando o município não for sede da comarca e não houver delegado disponível. Então, se cair uma questão, em nenhuma hipótese o delegado ou o policial pode aplicar a medida protetiva, está errado. Existe uma medida que pode ser aplicada, que é a medida do afastamento do agressor do lar. Agora, o juiz tem que ser comunicado em 24 horas para ele decidir se mantém ou não a medida. Dos procedimentos, o artigo 14 fala: os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher poderão ser criados pela União, pelo DF, territórios e estados, para o processo e julgamento e execução das causas decorrentes de prática de violência doméstica e familiar. Os atos processuais poderão realizar-se em horário noturno, conforme dispuserem as normas. Qual é a competência? É competente, por opção da ofendida, para os processos cíveis, o juizado de seu domicílio ou de sua residência, do lugar do fato em que se baseou a demanda ou do domicílio do agressor. Aí aqui fica a critério da ofendida. O artigo 16 é muito importante. Nas ações penais públicas condicionadas à representação do ofendido, de que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação. Quando é que a mulher vai poder se retratar da representação?
perante o juiz, primeiro requisito, em audiência especialmente designada com tal finalidade, segundo requisito, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Então, se a ação penal for pública condicionada à representação, a mulher só pode se retratar se for perante o juiz, em audiência, ouvido o MP e antes do recebimento da denúncia. Quais são os principais crimes que a ação é pública condicionada? O crime de ameaça, o crime de perseguição, o crime de estelionato, o crime de injúria racial. Por quê? Se for, por exemplo, uma lesão corporal, a súmula 542 diz que a ação penal vai ser pública incondicionada. Em nenhuma hipótese o agressor pode responder apenas pagando, com pena pecuniária. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou de outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. Então, ele não pode se livrar apenas com o bolso. O artigo 18, ele trata exatamente das medidas protetivas de urgência. Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48 horas, conhecer do expediente do pedido e decidir sobre as medidas. Detalhe, aqui fala no prazo de 48 horas, mas hoje em dia tem medidas deferidas em minutos. Por quê? Porque pode ser feito tudo por âmbito eletrônico e não precisa ouvir as partes antes. Determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária, comunicar ao MP para que adote as providências cabíveis. O artigo 19 é importante. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. As medidas protetivas poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes de manifestação do MP. Então, o juiz pode decidir sem ouvir a outra parte e sem ouvir o Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado. Então, é o que a gente chama de inaudita altera pars. O juiz pode decidir sem ouvir a parte. E aí, muitos assistidos me procuram lá na defensoria, mas, doutora, foi deferida essas medidas e eu nem pude me defender? Se tiver elementos suficientes, o juiz defere a medida sem ouvir as partes, nem o Ministério Público. Da prisão preventiva, artigo 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva, decretada pelo juiz de ofício. Aí aqui tem uma polêmica, porque lá no processo penal não cabe mais preventiva de ofício, mas a Lei Maria da Penha ainda traz a previsão de preventiva de ofício. O que é que vai valer para a prova de vocês? Pessoal, a jurisprudência está dividida. Alguns dizem que não pode a preventiva de ofício, mesmo que seja violência doméstica. Outros defendem que, como a lei é especial e o que vale é a proteção da mulher, pode ter a preventiva de ofício. No CEP, letra da lei, você vai dizer aqui a letra da lei, decretada pelo juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Das medidas protetivas de urgência. Quais são essas medidas? Artigo 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar de imediato as seguintes medidas, dentre outras. Então, o rol é exemplificativo. Medidas aplicadas pelo juiz. Suspensão da posse ou restrição do porte de armas com comunicação ao órgão competente. Então, aqui o juiz pode suspender, o delegado só faz verificar se ele tem e comunica ao juiz, o juiz que suspende ou restringe. Afastamento do lar, do domicílio ou local de convivência. Aqui, se não tiver juiz na comarca, pode ser o delegado, se não tiver delegado, pode ser o policial. Essa é a única. Proibição de determinadas condutas, dentre as quais a aproximação da ofendida de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor. Contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas. Frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida.
restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar, prestação de alimentos provisionais ou provisórios. Presta atenção, porque a NUCEP já colocou prestação de alimentos definitivos. Definitivos não, só provisionais ou provisórios. Comparecimento do agressor a programas de recuperação. Eu, inclusive, dou palestra nesses programas. Acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento. Quais são as medidas para a ofendida, para proteger? Poderá o juiz, quando necessário, encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento, determinar a recondução da ofendida e seus dependentes ao respectivo domicílio após o afastamento do agressor, determinar o afastamento da ofendida sem prejuízo dos direitos relativos a bem, guarda de filhos e alimentos. Se ela tiver que ela sair da casa, ela não perde o direito. Determinar a separação de corpos e determinar a matrícula dos dependentes. Lembrando que pode-se utilizar a força policial. Tem um dispositivo da Lei Maria da Penha que diz que a mulher pode ir acompanhada de policiais para pegar seus objetos na casa. Artigo 24. Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal, o juiz poderá determinar restituição de bens indevidamente subtraídos, proibição temporária de celebrar contratos, suspensão das procurações, né? Tem homem que pega a procuração e sai vendendo tudo, prestação de caução provisória mediante depósito por perdas e danos materiais decorrentes da violência. Aqui é o único crime previsto na Lei Maria da Penha. Como eu falei, não é uma norma penal incriminadora. Descumprimento de medidas protetivas de urgência, artigo 24A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta lei. Pena, detenção de 3 meses a 2 anos. Lembrando, embora a pena seja baixa por restrição do artigo 41 da Lei Maria da Penha, se for processo envolvendo violência doméstica, não cabe juizado especial. Então, mesmo a pena sendo baixa, não cabe juizado. A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. Na hipótese de prisão em flagrante, se for esse crime, apenas o juiz pode arbitrar a fiança, o delegado não pode. Então, esse é o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Qual é o balanço que a gente pode fazer dessa lei quando você estiver na prova? Lembrar sempre que é uma norma protetiva na violência contra a mulher, que essa mulher tem direito a um atendimento diferenciado, preferencialmente por servidores do sexo feminino, que engloba violência de todos os tipos, física, patrimonial, psicológica, moral e sexual, certo? Não esquecer disso aí. Considerando o que dispõe a Lei Maria da Penha, marque a alternativa correta, questão aqui da prova de bombeiros. As relações pessoais de incidência dessa lei depende de orientação sexual? Não depende, está lá no artigo 5º. Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero, ok? Que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial, desde que tenha ocorrido no âmbito da unidade doméstica, 1, na unidade familiar, 2, e na relação íntima de afeto, 3. Então, está correto a letra B. Isso é que diz o artigo 5º. Para a exigência desta lei, exige-se a coabitação entre a vítima e o agressor. Não se exige, súmula 600 e também o artigo 5º. Súmula 600 do STJ. A violência patrimonial abrange apenas a conduta que configure destruição parcial ou total de seus objetos ou instrumentos de trabalho. Retenção de documentos, destruição de objetos, pegar o cartão dela. Então, a 27, letra B de bola. Vamos a mais uma, 28. Quanto à Lei Maria da Penha, né, marque a alternativa correta. Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero, no âmbito da unidade doméstica, 1, da família, 2, ou em qualquer relação íntima de afeto, 3, está correto, mas vamos ver as outras.
A violência doméstica e familiar contra a mulher não constitui uma forma de violação dos direitos humanos. Errado, artigo 6º. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher a violência física, psicológica, sexual, moral, não abrangendo a patrimonial. Não entra a patrimonial também, artigo 7º. Para que se caracterize a incidência da lei de violência doméstica, esta deve coabitar com o agressor. Independe de coabitação. Súmula 600. Então, a 28, letra A. 29. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei Maria da Penha, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas, exceto, a gente tem que ver aqui o que não é medida protetiva de urgência. Letra A, suspensão da posse ou restrição do porte de armas com comunicação ao órgão competente, ok. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência, ok. Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ok. Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, ok. Prestação de alimentos definitivos. Essa aqui está errada porque, nesse primeiro momento, como medida protetiva, só pode alimentos provisórios e provisionais. Os definitivos ainda não. Então, a 29, letra E. Questão 30. A Lei Maria da Penha cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Vamos lá. No que se refere a essa lei, assinale a alternativa correta. A violência doméstica e familiar contra a mulher só será configurada em relações que a mulher seja heterossexual, independe de orientação sexual. Apenas a violência física é considerada uma forma de violência física, psicológica, moral, patrimonial e sexual. Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará de imediato as providências legais cabíveis, correto? Isso está lá no artigo 12. Em nenhuma hipótese será concedida a proteção policial. Como eu falei, pode-se exigir proteção e a polícia ir lá na casa com a mulher. A mulher em situação de violência doméstica e familiar será obrigatoriamente atendida por servidoras do sexo feminino, preferencialmente. Agora no CEP, questão 31. Relativamente à Lei Maria da Penha, marque a alternativa correta. Serão asseguradas aos homens e às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos. Pessoal, artigo 3º da Lei Maria da Penha. São asseguradas às mulheres. Como eu falei, é uma lei de proteção da mulher. O poder público desenvolverá políticas que visem a garantir os direitos humanos das mulheres. Está correto, artigo 3º, parágrafo 1º. Cabe apenas ao poder público? Não, lá está falando família, sociedade e poder público. Artigo 3º, parágrafo 2º. A violência doméstica e familiar contra a mulher não se constitui uma das formas de violação dos direitos humanos? Errado, artigo 6º. A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada, emergencialmente, quando a violência tiver sido realizada contra a mulher servidora pública. Não tem nenhum tratamento diferenciado, a não ser o direito preferencial de remoção, que a lei fala para a servidora. Mas o atendimento será o mesmo de todas. 31, letra B. 32, também no CEP, última prova da PCPI. Acerca das formas de violência doméstica e familiar contra a mulher previstas na lei, é correto afirmar. Como eu falei, a NUCEP gosta de explorar os tipos de violência. A violência psicológica é entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade, aí aqui é a física. A violência física é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional, aí aqui é a psicológica. A violência moral é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, injúria ou difamação, está correto. A violência patrimonial é entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, manter ou participar de relação
sexual, aqui é a violência sexual. E a violência sexual está trocada com a violência patrimonial. Então, última prova da PCPI, questão 32, letra C. Mais uma da NUCEP, da prova da PCPI. A lei denominada Maria da Penha cria mecanismos para coibir e prevenir violência doméstica e familiar. Com base na lei, marque a alternativa correta. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor o afastamento do lar, domicílio ou local de convivência, não podendo proibir, no entanto, o afastamento do agressor dos familiares. O juiz pode aplicar todas as medidas, inclusive o afastamento em relação aos familiares. Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar, desde que o agressor se negue a prestar depoimento, um prazo de 48 horas auxílio da força policial, ele pode requisitar imediatamente. Mesmo quando não for parte, o Ministério Público intervirá nas causas cíveis e criminais decorrentes da violência. Está correto, está na parte lá do Ministério Público da lei. O juiz criminal competente para julgar a violência doméstica, quando observar que o agressor subtraiu indevidamente os bens da mulher, determinará o desmembramento do processo e encaminhará ao juiz da vara da família? Não. Lá no artigo 24 diz que ele já pode proceder à proteção dos bens da mulher. E hoje, no juizado de violência, o juiz pode decidir até sobre separação. Os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher que vierem a ser criados deverão contar apenas com profissionais da área jurídica, equipe multidisciplinar, né? Tem que ter psicólogo, assistente social, outros profissionais que possam dar o melhor atendimento a essa mulher em situação de violência. Bem, meus queridos, concluímos a legislação especial. Revisem todas as leis, lembrando, a NUCEP foca mais na letra da lei do que em jurisprudência. Então, convém, quando chegar mais próximo da prova, revisar e ler todas as leis para que vocês tenham acesso ao máximo de informações possíveis. É até gabaritar para aprovação. Contem comigo.